Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, o meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui apenas para contar para os irmãos aquilo que eu entendi desse texto chamado Vida Cristã Renovada. Não fui eu quem escrevi. Esse texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, é importante que os irmãos saibam que eu só vou dizer aquilo que eu entendi. Então, isto dito, podemos começar com uma oração. Senhor Jesus, nós pedimos em Teu nome que Tu permita que tenhamos ouvidos de ouvir, que nós possamos compreender o que a Tua palavra tem a nos dizer e que nós possamos colocar em prática o que aprendemos. É em Teu nome que fazemos essa petição. Amém. Bem, irmãos, então quem escreveu o texto foi o pastor Fábio Martins e ele nos pede que leiamos Colossenses capítulo 3, versículo de 5 a 11. E diz assim, Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Amém? Então, o texto escolhido como versículo-chave é o 10, e diz assim: E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, o texto diz assim, irmãos, que a vida renovada, a vida em Jesus, não é apenas o resultado de uma experiência de conversão. Então, você levanta a mão, sim, eu quero aceitar Jesus. E aí, automaticamente, você vira uma outra criatura. Não é assim que funciona, não é bagunçado desse jeito. Porque a vida cristã renovada é um processo. E às vezes, quando você levanta a mão para dizer que aceita Jesus Cristo, o Senhor já vinha trabalhando neste processo. Então, este processo diário se reflete em diversas áreas da nossa vida. Então, em tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que compartilhamos, esse processo que está acontecendo em nós, ele vai influenciando todas essas áreas. Então, ser renovado dia após dia implica crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está lá em 2 Pedro 3,18. Deixa eu pegar aqui. Diz assim, 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, antes de tudo, a gente tem que crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então, assim, não é nada automático. A palavra é crescer. Então, ninguém é um cristão pronto. Nós vamos crescendo. Então, para a gente aproveitar, usufruir dessa renovação, o texto diz que é preciso morrer para a nossa natureza terrena, que está lá no versículo 5 a 7, né? Diz assim, Assim, façamos morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E o que são essas coisas? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Então, parece assim que quando a gente lê isso aqui, que isso não se aplica mais a nós, né?
Mas às vezes nós podemos nos tornar pessoas imorais sem perceber, pelas coisas que assistimos, pelas piadas que escutamos, a questão da sexualidade, da impureza, quando assistimos determinado programa de TV ou determinada novela. Então, nós temos que avaliar se aquilo realmente não é bom para nós, a gente tem que sair fora. Então, desejos maus, ganância. Então, às vezes a gente nem percebe que deseja tanto a coisa que é do outro. Às vezes a gente não fica feliz porque o outro tem. Então, a gente não tá feliz, infeliz porque a gente não tem. Mas a gente fica infeliz porque o outro tem. Então, assim, sempre existe um comentário que de todos os pecados, assim, comentados, muitas pessoas se orgulham, né, de alguns deles. Por exemplo, eu sou gulosa mesmo. Eu tenho um sangue italiano nas veias, correndo nas veias, que eu explodo, eu não consigo guardar. Ou eu não tenho tolerância com gente que não entende as coisas. Então, assim, as pessoas muitas vezes se orgulham de determinados pecados, mas geralmente ninguém se orgulha de ser invejoso, de ser ganancioso, né? Então, se você fizer uma enquete e for perguntar para as pessoas, ninguém é nem ganancioso, nem orgulhoso. Então, é uma coisa para a gente pensar, né? A gente sempre acha que os outros têm ganância em relação a gente, que os outros têm inveja em relação a nós. Enfim, onde estão os invejosos, onde estão os gananciosos? Bom, aí ele pergunta assim, olha, você já ouviu falar da figura do crente carnal? E aí ele menciona que são... quais seriam as características desse tipo de pessoa, o crente carnal, né? E o crente carnal tá lá em 1 Coríntios 3:11. 3:1. E diz assim, ó. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo. E aí ele vai falando que ele gostaria de dar um alimento espiritual mais sólido para os irmãos, mas não pôde, porque eles estavam agindo como bebezinhos, então tinha que tomar só leitinho, porque eles não iam suportar nada sólido. Então, no versículo 13, ele diz assim, ó, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, o crente carnal, ele briga por cargo, ele se ofende porque não gostou do que alguém disse para ele procura fazer uma divisão, né, entre as pessoas, não é uma pessoa que está satisfeita. Então, o apóstolo Paulo diz que para esse tipo de irmão não dá para dar um alimento mais sólido, mais forte, porque ele não vai resistir. É como se a gente fosse fazer isso com um bebezinho, né? A gente acaba matando a criaturinha se a gente der alimento sólido para quem ainda só pode tomar leitinho. Então, o texto diz assim, quais são as características do crente carnal, né? Não é raro nos depararmos com pessoas crentes que vivem uma vida completamente fora dos padrões de Deus, né? E hoje é muito fácil as pessoas dizerem que são cristãs, né? Eu trabalho no local onde a gente usualmente pergunta sobre a vida social, né? Já que eu sou uma assistente social, pergunto sobre a vida social, sobre as relações. Então, há 20 anos, muitas pessoas diziam que eram católicas, muitas não praticantes. Hoje, a maioria diz que é evangélica. Mas você não consegue reconhecer em nenhuma daquelas pessoas Jesus Cristo. É engraçado, né? Então, assim, hoje é muito comum as pessoas dizerem, não, eu sou evangélico, mas não sabem nem do que estão falando. Então, quando a gente se diz cristão, a gente tem que viver de acordo com os padrões de Deus. Então, essas pessoas acabam alegando que tem um novo nascimento,
mas os frutos que elas produzem não são frutos de uma árvore boa, né? Uma árvore que está conectada com Deus. Então, fica difícil de acreditar, porque a conversão não é uma reforma religiosa, alguma coisa que, eu vou mudando aqui, mudando ali, não. É uma coisa radical, uma mudança de vida radical, onde, durante todo o processo, a gente erra, retrocede, se arrepende, fica mal, perdoa, o Senhor levanta, resgata, e a gente vai o tempo todo buscando a santificação. Então, assim, não é uma religião, não é uma religião, é andar com Jesus Cristo, né? Tem gente que é mais religiosa do que cristã. Então, não é isso, não é disso que o nosso texto está tratando. Ele está dizendo de você ter uma nova vida, ser uma nova pessoa, uma nova natureza. Então, no final, ele diz aqui que, por fim, é necessário revestir-se do novo homem. Versículos 10 e 11 do texto que lemos, que diz assim: e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre judeu e grego, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então, é isso que nós precisamos fazer, nos revestir do novo homem. Então, revestir você tira esta roupa e veste a roupa que Jesus está te dando. Então, a imagem de Deus no homem só começa a acontecer quando ele se desfaz da natureza e valores terrenos para se revestir das coisas que são de Deus. Quando você faz um revestimento no chão, você não deixa aparecendo o antigo, né? Você remove o antigo ou então coloca o novo revestimento em cima e aquele de baixo nunca mais vai aparecer. Então, é isso que tem que acontecer. Nós, a cada dia, temos que demonstrar que somos uma nova criatura. Porque a Bíblia é bem clara, que de uma mesma fonte não pode jorrar uma água doce e ao mesmo tempo uma água salobra. Bênção e maldição. Não dá para ser assim. Então, está em Tiago 3, de 11 a 12. Diz assim: acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Parece óbvio, né, irmãos? Mas na nossa vida espiritual não é tanto assim. Então, só para fechar esse assunto, então, o apóstolo, o pastor aqui está dizendo que a gente tem que ter ensinamentos sólidos e não sermos poupados de recebermos o que é sólido, porque a gente vive como carnal. A gente tem que andar no Espírito, ser pessoas conectadas com Deus, para que a gente possa ver milagres, curas, maravilhas, para que Deus possa se revelar para nós, em nós. Agora, se nós formos crentes que têm inveja, que a gente briga, separa, tem orgulho, ciúme, mimimi, briguinha, panelinha, aí nós não vamos conseguir nada, né? Então, assim, existem exemplos de pessoas crentes carnais na Bíblia, como Ananias e Safira, que eu acho que os irmãos se lembram, né? Que vendeu o terreno, poderia ficar com o dinheiro, mas mentiu, foram soberbos, amavam o dinheiro. Ou como Demas, não sei se vocês se lembram, em 2 Timóteo 4,10, ele diz assim, ó, ele amou o presente mundo e me abandonou. Então, amou mais o mundo do que o evangelho. Agora, então, essas pessoas a gente não tem que imitar, a gente tem que imitar aquelas pessoas que foram espirituais, que são inconfundíveis, como o apóstolo Paulo, Estevão, Enoque andava com Deus. Então, assim, exemplos não nos faltam na palavra de Deus. Nós temos um dever de manter o nosso processo sempre crescente da nossa vida cristã renovada, para que possamos não só sermos pessoas melhores,
não só refletir a imagem de Jesus Cristo, mas poder falar do amor dele, do sacrifício, da ressurreição dele para toda criatura, porque esse é um dever nosso, a grande comissão, nós temos que falar de Jesus, mas para falarmos de Jesus, nós temos que viver esse Jesus. O nosso manancial termina assim, ó, vida cristã renovada acontece quando a Deus se obedece, sem obediência, sem acordo, ok? Bom, irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem, que é saudades.